Olá, que a paz de Cristo reine em cada coração. Gostaria de compartilhar com vocês um estudo bíblico da série Pérolas do Reino. O texto é Apocalipse capítulo 17, o capítulo todo, e o versículo-chave Apocalipse 17, 14. O tema do estudo é... Desculpe, minha garganta está um pouquinho irritada. O tema do estudo é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Apocalipse 17, 1. O anjo convida a João para assistir ao julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, ou seja, o julgamento da igreja apóstata, que arrastou multidões. A imoralidade cometida pelos reis da terra significa a idolatria praticada por pastores e líderes. E os habitantes da terra, preste atenção na expressão terra, todos do planeta que se embriagaram, que tiveram a mente corrompida, tornaram-se insanos. A idolatria deixa a pessoa fora de si, provocando desequilíbrio e morte espiritual. Apocalipse 17, 2. No versículo 3, João viu a mulher prostituta. É uma igreja apóstata, representada também por uma cidade. A mulher está assentada sobre a mesma besta de Apocalipse 13 e de 2 aos Tessalonicenses 2, sobre o anticristo. O fato de estar assentada mostra a influência e a conexão da besta com a cidade. A besta busca favores do mundo pagão, inclusive para a realização de algo que a besta vai promover em breve, um culto idólatra e pagão. O final do versículo 3 diz que a besta estava cheia de nomes de blasfêmia. Essas blasfêmias é que a besta levou a sua vida distorcendo o caráter de Deus, colocando defeitos no comportamento de Deus. A besta é um calvinista doente. A besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. As cabeças e os chifres demonstram o poder dado pelo dragão, autoridade e apoio de outros líderes, hereges e apóstatas. As abominações e imundícias da sua fornicação mostram-nos que Deus detesta e tem nojo de suas idolatrias. O mistério escrito na testa, no versículo 5, mistério, porque até aquele momento não tinha sido revelado. Mas a mãe das prostituições e das abominações da terra, a igreja Babilônia, não é a igreja romana. Isso não tem nada a ver com o Papa. Essa igreja é a igreja evangélica corrompida. É a que distorce o caráter de Deus, que apresenta as características de Baal como se fosse de Deus, que coloca defeitos na essência do Criador. O Deus dessa igreja e da besta que a representa é Baal. O versículo 6 nos diz que essa igreja idólatra estava embriagada com o sangue dos santos, ou seja, ela matou a fé genuína de muita gente. Marcou 666 na testa do povo. Não só de quem convive na mesma cidade e está pertinho dela, mas também de todo aquele no Brasil e no mundo que defende a ideologia satânica de Baal. Os objetivos do próprio Satanás para escravizar a mente do povo. Entenda o mistério do versículo 8. A expressão foi e já não é significa que o mesmo espírito demoníaco que agia através da besta age por meio de outros. A besta que era e não é, mas que virá, não significa que a besta vai deixar de ser o principal agente do dragão. Significa que, por algum momento, um curto período de tempo, o diabo deixa de usá-lo e depois volta a usar novamente. Você poderá identificá-lo se ficar sabendo o que a besta promoverá no início do mês de maio. Mas que virá significa que a besta volta a promover culto idólatra para acabar de matar a fé no coração do povo.
Um líder idólatra e profano agirá por um curto período de tempo e caminhará para a perdição, ou seja, para o lago de fogo. Outros líderes se unirão a ele nesse dito evento que ele está organizando nessa cidade, e já começou a divulgação. Os versículos 10, 11 e 12 falam sobre isso. Veja que o versículo 13 diz: estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles têm o mesmo objetivo de atrair pessoas para se fortalecer e obter apoio, a aprovação e aplausos dos homens. Existe também interesse financeiro por trás. Repare que a expressão uma hora, juntamente com a besta, no finalzinho do versículo 12, diz respeito a este culto idólatra que eles estão organizando. E uma hora diz respeito a um curtíssimo período de tempo. Agora, preste atenção no versículo 14, que é o versículo-chave do nosso estudo. Estes combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Traduzindo o versículo, a besta e seus comparsas lutarão contra Jesus, mas Jesus os vencerá, é óbvio. Porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os remanescentes escatológicos que estão no belo e santo monte, representado pela parte de barro dos pés da estátua. Lembrando que o barro e o ferro representam um reino só, um único reino, porém dividido, porque são duas ideologias opostas. Porém, por representar um único reino, tudo se cumpre dentro da mesma cidade, e a parte de barro fica sabendo do que acontece na parte de ferro. Até mesmo os segredos do coração da besta não são ocultos por Deus para a menina dos seus olhos. Principal representante da parte de barro dos pés da estátua é a pupila dos olhos de Deus. O que essa figurinha escatológica tem de doce, ela tem de estratégica. Os povos, multidões, nações e línguas diz respeito aos habitantes do planeta Terra. A influência negativa dessa igreja prostituta, representada pela besta e por tantos outros líderes religiosos, se espalhou pelo mundo todo e Deus pretende desmascarar. Presta atenção, Deus pretende desmascarar, expor, revelar e derrubar por terra o sistema inteiro. Os representantes de Baal serão tão humilhados quanto o próprio Baal. Essa declaração está sendo feita pelo próprio Deus agora mesmo. As informações dos versículos 16 e 17 se cumprirão em maio e junho de 2023. O versículo 18 diz: e a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Essa cidade é grande no sentido de importância e não no sentido de tamanho. É uma pequena cidade no interior da Bahia. É onde vai começar o avivamento, que será global, mundial. Inclusive você que sabe que seu nome foi citado para alguém que você não conhecia e que mora distante e que de alguma forma foi destacado o seu conhecimento bíblico notável. Saiba que o propósito de Deus com isso é chamar a sua atenção para o avivamento futuro. Deus quer te usar na restauração de todas as coisas e na reorganização do planeta Terra após o período de caos. Nada acontece por acaso. E o que Deus tem para você é muito maior do que o que você imagina. Conclusão do estudo. PS. É importante sim compreender a escatologia bíblica, porém, tem partes que nós só vamos entender se Deus nos revelar. A escatologia é a nossa história, é o nosso tempo, nós somos personagens escatológicos. A importância de entender é para compreender a ótica de Deus sobre os fatos. Portanto, não seja metido, tá?
Que Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Vamos orar, vigiar e jejuar.